Declaro aberta a presente sessão. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Boa noite a todos, colegas vereadores, nossos colegas da casa. Ofício número 169 de 2020. Convocação de suplente. Senhor Jurandir Bondan, suplente de vereador, Carlos Barbosa, RS. Prezado senhor, vimos a sua presença a fim de convocá-lo a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores em substituição ao vereador Matheus Quies Guerra, que estará afastado da vereança a partir do dia 29 de setembro de 2020, terça-feira, por motivo de licença particular, com retorno aos trabalhos legislativos no dia 13 de outubro de 2020, terça-feira.
Sua convocação se dará em atendimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, que diz: o suplente convocado assumirá na primeira sessão que for realizada, ordinária ou extraordinária, sendo que tínhamos a colocar, firmamo-nos. Atenciosamente, Lucilene Marque, presidente. É isto, presidente. Por favor, vereador Jurandir. Seja bem-vindo, então, a essa casa novamente. Expediente. Ata número 36 de 2020. Da sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020. É isto, presidente. A ata número 36 está em discussão. Está em votação. Então, foi aprovada por 8 votos favoráveis e 2 abstenções. Ata número 37 de 2020. Da sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2020. É isto, presidente. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da presidência. Ofício número 867 de 2020 da Secretaria Municipal da Fazenda. Envio de relatório resumido da execução orçamentária. É isto, presidente. Ofício 999 de 2020, Regov Caixa. Comunica a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 347.345,78, destinado ao município de Carlos Barbosa, referente à parcela do contrato de financiamento número 053-2094/2020, no âmbito do programa Finisa. É isto, presidente. Requerimento número 8 de 2020 do vereador Valmor da Rocha. Licença particular. É isto, presidente. Essa proposição será discutida e votada durante a ordem do dia. Indicação número 94 de 2020 do vereador Luciano Baroni. Que o Poder Executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, promova ação de fiscalização com relação aos entregadores delivery que utilizam motos para suas entregas, uma vez que há seguidos relatos de falta de atenção e respeito às leis de trânsito por parte de algum desses profissionais. Justificativa. Com a intensificação da demanda dos trabalhos de delivery, alguns profissionais que atuam na cidade não vêm respeitando as regras de trânsito, dirigindo de forma perigosa e, além de colocarem a própria vida em risco, oferecem perigo aos demais ocupantes das vias públicas. Recebi relatos de que alguns motoboys usam motocicletas com equipamentos abertos, provocando barulho excessivo, o que provoca perturbação de sossego público em considerável parcela da sociedade barbosense. Contando desde já com a necessária atenção e compreensão, agradeço. Vereador Luciano Baroni, proponente. É isto, presidente. Pequeno expediente. Alguém se inscreve? Então, uso da tribuna, temos 2 tribunas. Vereadora Rosália, por favor. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora, os demais vereadores. Sejam bem-vindos, vereador Tita, o vereador Bondan, secretário da casa, a imprensa e pessoal de casa. Semana que vem, dia 12, é feriado, então não poderia deixar passar de mencionar 2 situações importantes da semana que vem. Na segunda, nós temos o Dia da Criança,
e eu quero deixar aqui uma questão muito importante. Eu não vejo a necessidade de nós dizermos de segunda-feira nenhuma criança sem brinquedo. Não, pelo contrário. Eu penso que segunda-feira nenhuma criança sem colo, sem abraço, sem conforto, sem comida, sem carinho, sem uma cama confortável para dormir. E como é o dia da Nossa Senhora Aparecida, eu espero que ela abençoe as crianças e que não seja nenhuma criança violentada, abusada ou maltratada. E que isso tudo está acima de brinquedos. Claro que se tiver um brinquedo também é importante. Mas a maioria dos senhores aqui não tiveram brinquedo, assim como eu, de pequeno. E nós fomos felizes e nós tínhamos o amor dos nossos pais. E a gente teve uma infância feliz. Então, eu acredito que a criança é importante, que nós podemos pensar em amá-las. Também quero fazer uma referência bem importante ao dia 15, que é o dia do professor. Nesses últimos dias parece que o professor se tornou uma máquina de assunto. O Covid parece que saiu meio de lado, entrou o professor e a política. O professor, na realidade, entra Pedro, sai Paulo, no Estado, no Federal, no Municipal. Municipal eu diria que não, porque o nosso município, e nos decorrer dos 61 anos, sempre valorizou muito os professores. Mas no Estado, os professores não estão sendo valorizados há muitos anos. E é muito triste a gente ver uma reportagem de alguém de dizer 200 dias de férias. Eu vi essa reportagem. Muito infeliz a pessoa que colocou, porque um professor disponibilizou a sua casa para ensinar. O seu Wi-Fi, a sua internet, o seu celular e o seu tempo. Eu acredito que quem mais se reivindicou, ou melhor, se criou, se renovou, foi o professor, para poder ensinar, para gravar vídeos, para virar um pateta na frente da televisão, do celular, para chamar a atenção das crianças, porque não é fácil de chamar a atenção das crianças e segurar elas para tentar ensinar, que é o papel do professor. Então, nesses dias que estamos vivendo hoje, eu quero agradecer os meus professores desde o jardim da infância até hoje, que ainda tenho professores. Agradecer os professores das minhas filhas, dos meus netos agora, que tenho professores na área infantil, e de dizer que tem que ter muita coragem. Nos dias de hoje, é uma profissão que seria a primeira, é a premissa, porque é através de um professor que vem todas as outras. Eu diria que não tem nenhuma profissão que não passa pelo professor. E quando se fala em educação, se fala de amor. Então eu não poderia deixar passar em branco, sem mencionar a importância do professor, a importância de nós valorizarmos essa categoria e de incentivar eles. Porque eles não têm mais incentivo. As crianças, se tu perguntar, nenhuma mais quer ser professor. E uma vez, se tu perguntava, eu sei por mim e sei por tantos outros, a primeira coisa que se dizia, eu quero ser professora. E hoje em dia, se tu pedir para uma criança, já vem um preconceito praticamente de casa, de não querer que os filhos sejam professores, porque o salário é defasado e a valorização é muito pouca. Mas não esquecemos que quando nós incentivamos um filho a ser médico, a ser dentista, a ser engenheiro, ele precisa de um professor para ensinar ele a ser isso. Então eu quero parabenizar, agradecer e de dizer que nós, Carlos Barbosa, 61 anos com uma educação de primeiro mundo, com valorização aos nossos professores, mas via Estado estamos bastante tristes. E precisamos, sim, ter políticas que valorizam primeira profissão, dá para se dizer. Era essa a minha colocação. O Valmor me pediu a parte. Obrigado pela parte, Rosária. Esse a parte eu estou pedindo para lhe dar os parabéns pelo assunto que você trouxe
Dia da Criança, como você disse, sem abraço. Mas elas terão seu abraço, o nosso abraço, o abraço de todos. Quanto ao professor, quem colocou uma coluna, escreveu ou divulgou, não sei onde foi, não cheguei a ver, que os professores estavam de férias, essa pessoa não tem o mínimo respeito com a profissão dos professores, que foi a única classe que teve que se reinventar, como você falou. Trabalho em colégios há muitos e muitos anos, e eu sei o que um professor significa. Um professor, ele é pai, ele é amigo, ele é irmão, ele é professor, ele é tudo que uma criança precisa. Então, Rosária, parabéns pelo assunto que você trouxe nessa casa hoje. Muito bom. Obrigada, vereador Valmor. Vereador Jurandir. Obrigado, Rosália. Quero te parabenizar também pelo assunto. Quanto às crianças, a gente sabe que tem muitas que sofrem aí, às vezes, muito por a questão, às vezes, até de família, né? O pessoal acaba não programando essa família e aí os problemas depois acabam vindo. E quanto à questão aí dos professores, eu acho que as pessoas acabam que para justificar um comentário que nem esse que você levou aí, sempre denegrir a imagem de alguém. Ir lá, ajudar, apoiar, tentar resolver o problema, que nem você falou, é anos que o professor vem sendo desvalorizado. Eu acho que todos nós que estamos aqui, ou os que estão doutores, e que nem você falou, é só por causa do professor mesmo. Então, acho que é uma classe que tem que ser valorizada, não só financeiramente, porque muitos pais também pensam que mundo vão deixar para os filhos, mas não pensam que filhos vão deixar para o mundo. Então, acho que nós temos que começar a fazer o caminho um pouco inverso, valorizar esses profissionais, não só com dinheiro, de mandar um filho melhor para a escola, de ajudar um pouco mais, tentar resolver muita coisa que a gente consegue, às vezes, ajudar, mas é muito mais fácil criticar, né? Então, essa pessoa, não sei quem foi, eu também não vi, não tive a infelicidade de ver, mas que ele reveja os seus conceitos e que agradeça. Tem professores apanhando em nome muito desses últimos anos que vem decaindo, professores sofrendo dentro de sala de aula, porque os alunos não são os que deveriam estar frequentando as aulas. Obrigado, Rosália, e esperamos que as pessoas mudem um pouco essa visão. Obrigado. Obrigada pela contribuição, Jurandir. Eu tinha até anotado aqui, bem importante o que tu mencionaste, que não é só o dinheiro, é a valorização em si, porque a partir do momento que tu escreve, ou que tu põe na rádio, que o professor está 200 dias de férias, sendo que ele está na casa dele, inovando, trabalhando, usando o que é dele para ensinar, e sem esquecer a valorização que se tu chegar para uma mãe e disser o teu filho não está aprendendo direito, a culpa é do professor. Agora, se um médico disser o teu filho está com algum problema de aprendizagem, então aí está correto, o médico é o certo, e o professor está sempre errado. Então, assim, temos que valorizar essa categoria. E na parte financeira, eu vou te dizer que eu acho estranho que sempre que tem uma crise, o primeiro ponto é a educação. Será que em todo estado, no Brasil, quando tem crise, não tem outra situação para se pensar em buscar recursos, diminuir valores? É só na educação, onde seria a base de tudo, onde não se deveria de mexer de forma alguma e, pelo contrário, deveria se investir cada vez mais. Então, é isso que eu quero deixar. Um agradecimento muito especial a todos os professores, porque hoje nós representamos Carlos Barbosa e representamos os professores, então eu quero agradecer e parabenizar todos eles. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosália. Vereador Fábio.
presidente. Hoje não dá para dizer ao público que nos acompanha, porque infelizmente a gente não tem a transmissão, né? Mas é uma satisfação estar aqui novamente junto com vocês. Dar um olá especial para o vereador Tita, para o vereador Jurandir Bondan. É sempre bom ter os colegas novamente aqui conosco também. Desde já vou dizer que eu já abro mão das minhas explanações pessoais ao final da sessão. Eu optei por usar a tribuna porque são alguns assuntos que talvez até já foram debatidos, mas como eu não tive acesso às sessões, pode ser que eu esteja sendo repetitivo em algum assunto, mas eu achei que cabia aqui uma reflexão sobre alguns pontos. Primeiro é sobre a questão do trânsito que foi feita ali na Buarque de Macedo com a Floriano Peixoto. Aqui na prefeitura, na rotatória ali, eu achei que foi muito bom as intervenções que foram feitas no trânsito, mas nessa parte em si eu acredito que ficou um pouco a desejar. A marcação no meio da via eu acho que era extremamente necessitável, porque tinha pessoas que transitavam no meio da via, e isso acaba prejudicando o fluxo de trânsito. Mas acredito que não ficou legal terem colocado esses taxões no meio que obrigam a pessoa a entrar na Floriano Peixoto. Para quem precisa entrar e para quem sai da Floriano Peixoto ficou ótimo, obviamente, mas temos que pensar que a via de maior fluxo da cidade é a Buarque de Macedo. Então, num horário de pico, isso aí acaba funilando tudo para uma via apenas. E, a meu ver, e pelos dias que eu estive visualizando ali por 5, 10 minutinhos, eu já verifiquei que para alguns motoristas isso aí ficou bem confuso e até acaba atravancando o caminho de algumas pessoas. E acabam ficando na pista da direita e precisam entrar na esquerda e acabam parando no meio da pista para poder entrar. Então, talvez poderia ser revista essa situação aí. A próxima foto daí já é sobre um outro assunto. Sobre, obviamente, obras na Rua São Roque, mas não propriamente sobre a obra em si, que eu acho que ela é extremamente necessária. Aqui a gente solicita obras corriqueiramente e, de certa forma, eu agradeço o Poder Público por estar tirando essa obra do papel. Mas foi uma coisa que eu citei no meu primeiro ano aqui, se não me engano, algum outro vereador também já citou, que precisa ter um maior diálogo com os moradores nos locais onde vão fazer obras. Tem um morador dessa casa azul, essa casa azulzinha ali, da frente da azul, desculpa, que deixaram um buraco lá na segunda-feira da semana passada e hoje eu acabei não passando lá, mas até o final de semana estava indo esse buraco, o que impedia o senhor de sair da residência com o carro, ou ele tinha que fazer uma manobra extremamente grande para poder sair do carro. Se tivesse alguma urgência, ele ia ficar impedido de sair com a brevidade que deveria ter. Então, eu sempre concordo quando os vereadores dizem que obras têm os seus transtornos, e a gente sabe que tem. Por isso que eu não estou nem reclamando da poeira que levanta, essas situações que muitos moradores levantam, e que eu acho que, de certa forma, não tem cabimento, porque obra sempre vai ter esses transtornos de poeira e outras. Mas eu acho que tem que ter um diálogo maior para que essas situações não ocorram. O morador em si poderia muito bem ter sido avisado, ter deixado o carro em algum outro local nesse período, que não iria prejudicar em nada, acredito, a questão da obra e nem para ele. Entrei em contato com o secretário Gelmini na sexta-feira de manhã e, pelo que ele me falou, ele tinha solicitado que as pessoas conversassem com os moradores quando acontecessem essas situações. Mas eu contatei a pessoa ali da casa, porque ela tinha conversado comigo, e ela falou que ninguém contatou ela. Então eu acho que precisa ter, eu não sei se solicitaram para as pessoas responsáveis pela obra, para a empresa, conversar, mas eu acho que essa questão de diálogo deve partir do poder público, para que não fique esse telefone sem fio que acabou não ocorrendo. Mas o meu principal assunto aqui nessa tribuna, novamente, são pedidos de informação que a gente faz. Eu fiz 2 pedidos de informação antes de me ausentar da Câmara. Um deles foi sobre a Lei Aldir Blanc. Obtive o retorno com um link. Para mim não tem problema nenhum quando mandam um link, é um link imenso.
Eu digitei cada ponto, cada vírgula, acessei, não teve problema nenhum. Eu acho que é um desperdício de tempo. Poderiam simplesmente ter botado o plano de trabalho que eu havia solicitado em anexo à resposta, mas tudo bem, eu acessei. Confesso que o site do Ministério do Desenvolvimento que eu acabei acessando, do Ministério da Cultura que eu acabei acessando, ele era um pouco confuso em alguns locais, eu demorei um pouco, mas consegui acessar, tive as respostas que procurei, mas, novamente, eu acho que é muito mais prático dar informação para o vereador de forma simples e a gente ter todo esse trabalho desnecessário. Mas o principal foi o pedido de informação que eu fiz sobre as máquinas da prefeitura. Confesso que eu obtive mais retorno por parte dos colegas vereadores, colega Denir e colega Rosália, no dia que eu fiz esse pedido de informação, com as explanações que vocês deram, que vocês fizeram, foi mais esclarecedor para mim do que essa resposta que eu recebi da prefeitura. Eu fiz as perguntas 1 e 2 foram respondidas a contento, o que eu pedi foi respondido, mas a pergunta 4 foi a seguinte: em 2019 e 2020, quais foram as máquinas enviadas para conserto e quantas vezes cada uma delas? A resposta foi: tanto em 2019 quanto em 2020, todas as máquinas que necessitaram a manutenção foram consertadas. É uma resposta que não tem o cabimento, porque não foi isso que eu pedi. E, na minha opinião, se eu faço uma pergunta dessas e vem uma resposta como essa, é muito melhor eles simplesmente não responderem e falarem: a gente não quer responder para vocês. Pelo menos eu não perco tempo lendo tudo isso aqui para não ter resposta nenhuma da forma como a gente gostaria de ter. Aí, obviamente, a pergunta 4.1, por ser relacionada à pergunta 4, também não tem uma resposta que não tem o menor cabimento. E é por isso que, às vezes, a gente move rios inteiros e acaba não tendo retorno de água nenhum, como o pessoal costuma falar. Então, eu acho que isso é prejudicial para a democracia, acho que isso é prejudicial para o trabalho de todos os vereadores. Não é porque eu sou oposição, obviamente que para mim, eu acredito que seja um pouco mais difícil, para mim, para os colegas da oposição também, porque afinal a gente não tem todo o contato que os senhores têm com o pessoal da prefeitura. Volto a frisar, entrei em contato com o secretário Gelmini sobre aquela situação, ele me atendeu, nunca tive problema com a maioria dos secretários, tentei contato. Mas se a gente faz um pedido de informação escrita, a gente gostaria de uma resposta escrita. Sei que é muito prático, às vezes, a gente só ligar e pedir a informação, mas se a gente faz por escrito é porque a gente quer que ela esteja escrita. A gente quer uma resposta que, pelo menos, condiga ela com a pergunta. As respostas que eu recebi aqui não têm o menor cabimento. Frente a isso, eu não sei se eu devo fazer o pedido novamente, se eu deixo por assim. Afinal, como eu já frisei, o colega Denir e a colega Rosália já relataram o que acontecia naquele momento. Então, eu vou já abrir o debate também quanto a isso. Naquele momento, os vereadores comentaram que as máquinas não foram consertadas, as que estavam paradas, por falta de verba. Não foi a resposta que eu obtive aqui, tá? A resposta que os vereadores me comentaram naquele dia. Então, eu já declaro aqui que eu não concordo com essa forma de... Não tinham funcionários trabalhando naquele momento por causa da pandemia, as máquinas deveriam estar em conserto. Para que quando esses servidores voltassem à ativa, os serviços eles voltassem na mesma forma à prestação para a população. O vereador Tita aqui mora no interior, acredito que se ficou 2, 3 meses, 4, sem patrulhamento na estrada, assim que os servidores voltaram, ele gostaria que o patrulhamento da estrada lá do Santo Antônio fosse feita, assim como os moradores de todo o interior barbosense. Então, não concordo com uma forma como foi colocada naquele dia e já abro a explanação para os colegas que decidirem a parte. Vereador Denir. Obrigado, colega vereador Douzan. Cumprimento a presidente, mais colegas vereadores, vereadoras, vereadores que estão chegando hoje na casa. A alteração na Buarque de Macedo
Claro que toda alteração ela gera transtorno, isso não tem dúvida, né, que vai acontecer. Só que é uma melhoria muito importante, principalmente para quem sai da Floriano Peixoto para acessar a Buarque de Macedo. E ali se tinha uma reclamação constantemente, principalmente das empresas que saem com os tratores em cima ali, que tinham que parar neste morro e arrancar ali, ficava muito difícil. E no estudo realizado pelo engenheiro Rui, na época que ele fez, o estudo de Carlos Barbosa previa esse tipo de situação. Então, eu acredito que já em uma semana já melhorou muito ali a situação, porque o pessoal começou a acostumar e já fica na esquerda para seguir sentido a Ponte Seca. E muitas alterações terão que ser feitas no nosso trânsito. Nossas ruas são estreitas, não foi planejado no passado um aumento de rua. Não estou culpando aqui governos que não foi planejado. Talvez não se tinha em mente a evolução deste município para chegar onde chegamos. Mas que agora nós temos que prever e tentar paliativamente resolver esses problemas aí para poder o trânsito ter a mobilidade. Quanto ao buraco na São Roque, é difícil fazer obra em Carlos Barbosa. Porque qualquer coisa que tu for fazer, alguém reclama. O vereador tem que fazer esse trabalho, tem que trazer, tem que mostrar. Mas a população tem que entender. Eu duvido que se o dono lá fosse pedir para os caras, vocês vão conseguir terminar esse buraco para mim sair? Eles iam dizer, olha, tem rocha, de repente não consigo fechar, tem que detonar. Ele teria tirado o carro. Mas é mais fácil reclamar do que talvez fazer uma colocação dessas. E sobre a lei Aldir Blanc, eu ia usar as explanações para... Hoje chegou a verba. 225 mil reais. 70 mil vai para a cultura e o município vai fazer projetos não é live, eu busquei a informação e anotei aqui, vai fazer drive-in com artistas pela cidade. Então, essa informação, está todos os projetos já encaminhados, agora é só eles se adequarem à licitação, é claro, tem que fazer, mas vai ser artistas locais, tudo para artista de Carlos Barbosa. Demorou para vir, mas isso é uma questão federal. Obrigado, vereador. Indenir, sobre a questão da obra, na minha visão, é muito mais fácil a pessoa que vai realizar a obra, que sabe que o buraco vai ser aberto lá, avisar o morador. O morador não tem a obrigação de sair de manhã cedo, ver que tem um buraco lá e ligar na prefeitura, vão abrir a minha rua hoje? Eu acho que é meio que na contramão. Eu acho que sim, que o município deveria, pelo menos, contatar as pessoas que vão ser prejudicadas naquele momento. Em nenhum momento ninguém criticou obra nenhuma, eu só critico essa forma de trabalhar. Eu acho que o morador ali, ele merecia que alguém pelo menos batesse lá, nós vamos abrir um buraco e vai ficar alguns dias aqui aberto. Poderia, ou se o senhor optar por tirar o carro ou deixar dentro, aí é problema do morador. Mas na minha concepção, não deveria ser agido dessa forma. Colega Miguel? Obrigado pela parte, colega Dolzan. Primeira coisa, eu também, problema da reforma, asfalto, tudo que tiver, eu acho que deveria ser uma boa divulgação. Ou reunião com toda a rua, divulgar que vai ser mexido para não ter reclamação, porque toda a rua, todas as obras vai dar transtorno. Isso todo mundo pode bem ver, porque todo mundo pede asfalto. Então, para fazer o asfalto, vê o transtorno que dá numa obra dessa ali, todas as obras no caso. E quando eu pediria para o trânsito, ali, eu acho para mim que eu passo várias vezes ali, para mim melhorou um monte. Porque tu chega em cima ali, quase tu não tem visão, e com essa tartaruga tu chega, vai direto para Ponte Seca. Que tem que ver a Monte Castelo, fazer a mesma coisa, porque ou tirar os carros, que tá 3, 4 carros estacionados sempre até na esquina, e lá no Banrisul botar o contrário. Porque você para lá, não enxerga ninguém, quando você arranca, você tem outro lá que vem para esse lado do Banrisul, sentido centro-bairro, é um perigo ali. Eu acho que tem que botar a placa diferente, porque tu sobe, tu não tem visão nenhuma ali.
Aí tem que mudar urgentemente. Obrigado pela parte. Colega Baroni? Obrigado, Douzan. Com relação ao trânsito, essas alterações, nós, nos últimos anos, todos, acho que os vereadores vêm falando que nós temos problemas sérios, problemas crônicos. Foi feito o estudo e foram propostas essas alterações, que são alterações feitas por quem estudou o trânsito. Inicialmente parece bem confuso ali, complicado, mas é que nem o vereador Miguel disse, para uns resolveu ou não. Eu acredito que a gente tem que dar um tempo para fazer uma análise para ver se realmente ficou melhor ou não, se foi efetivo aquelas mudanças. E se não for, tem que ter, se vê que causou mais problema, tem que ter a humildade de ir lá e retirar e botar da mesma forma. Eu acho que isso é primordial para nós tentar sempre minimizar os problemas de trânsito, porque resolver não vamos resolver nunca, não adianta, é cada vez mais veículos nas ruas e uma solução não se encontra. Com relação às obras, eu concordo com o vereador Fábio, teria que avisar, mas eu acho que não é a prefeitura, quem tem que avisar é a empresa que está fazendo aquela obra, porque eles que vão saber quantos dias que vão deixar aberto, enfim, o morador é difícil realmente saber com quem que tem que falar, se é cooperador de máquina ou encarregado. Eu acho que a empresa, um responsável ali, o mestre de obras ali da empresa, deve passar assim nas casas e comunicar. Se o vereador fala que esse buraco ficou uma semana, de uma segunda até outra, a pessoa trancada dentro do carro não pode ser. Essa pessoa depende do carro para trabalhar, enfim. Então tem que ter uma comunicação, mas essa comunicação, no meu entendimento, é a empresa que tem que fazer. A empresa está lá, está em cima, deve ter encarregado que vai saber o que eles vão fazer naquele trecho que estão abrindo, quantos dias, quantas horas, enfim, ir lá e avisar, dar um jeito de avisar. Se não tem ninguém em casa, deixar um bilhete, alguma coisa nesse sentido. É importante essa visão, os transtornos são, óbvio que dá transtorno em todas as ruas, mas dá para diminuir esses transtornos. Se tivesse uma comunicação da empresa com esse morador, não teria esse problema, com certeza. Obrigado. Colega Valmor? Obrigado pela parte, Douzan. Primeiramente, eu tenho que concordar que eu acho que quem começou a abrir o buraco tinha que comunicar ao morador, porque o morador não vai adivinhar que vão abrir um buraco e vão deixar aberto ali um dia, dois, ou quem sabe o dia inteiro, e ele não consiga sair de caro. É claro que obra dá transtorno, a gente sabe disso, né? Mas ali, então, deve ter havido falta de comunicação. Alguém tinha que ter comunicado. Quanto àquela via, aquela subida do Banrisul, lembro quantos pedidos, quantas indicações eu fiz, sempre batendo na mesma tecla, que aquilo ali está errado, tem que consertar. Antes que dê algum acidente gravíssimo, tem que mudar aquele setor ali. Totalmente errado, tu tem que avançar na metade da rua para enxergar os carros que seguem na Borges de Medeiros. Então, gente, está totalmente errado ali. Ali tem que haver mudança. Rótula da Santa Cara, também eu continuo dizendo. Esses dias quase que, não que eu bati mal, alguém quase bateu em mim. Porque quando eu desci, parei para que um carro que viesse na preferencial seguisse, que tem o pare lá embaixo. Só que eu não vi que mais um veio logo atrás. Deixei um carro passar, então ali, ó. Outra coisa ali que tem que ser mudado, eu acredito, ou vai ter um semáforo, alguma coisa, ou tem que mudar. Tem que voltar ao sistema que estava antigo, que eu acredito que mesmo que tenha pessoas que analisam, que passam tempo olhando, analisando o trânsito, tem muita coisa no nosso trânsito que continua errada, e eu espero que um dia mude. Como eu vinha pedindo também, seria mesmo que quando vem os carros e passam na frente do Colégio Santa Rosa, todos são obrigados a passar por ali para dar para o centro, porque não temos mais aquela saída que nós tinha, que esqueci agora o nome da rua, né? Mas antes nós tinha uma rua que dava para sair. E quanto a essa rua, Fábio, eu sei que está esgotando meu tempo, que você acabou de falar ali da Júlio, ali eu gostei, porque antigamente eu até estava pedindo para que quem viesse do centro, tipo Ponte Seca, que vai fazer o retorno, vai entrar na Júlio de Castilho, e eu sempre digo que ali também teria que ter uma mão à esquerda, e quem vem de Montenegro podia subir à direita. É outra coisa que eu gostaria que também mudasse, mas ali eu gostei. Passei umas vezes e gostei. Rosália? Obrigada, Fábio, pela parte. Bem importante os assuntos que tu traz aqui na tribuna. Lembra quando eu, como